nossa alegria, de todos nós que compomos a área de estudo da Federação Espírita do Maranhão, é imensa. Principalmente porque é um encontro de INEP, dos núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho. E quando nós pensamos no Maranhão como celeiro do Evangelho, e onde os NEPs estão se multiplicando numa velocidade surpreendente, a nossa alegria, ela se redobra, se multiplica de forma exponencial. E nós sabemos que a nossa saudade, a saudade que está dentro dos nossos corações, como já dizia Chico Xavier, é a saudade de Jesus. Todos nós sentimos essa falta em nossas vidas. E, na verdade, o encontro de NEP é um encontro que queríamos realizar efetivamente com Jesus. E aí eu pediria que, eu vou chamando os grupos de NEP, eu pediria que as pessoas que fazem parte desses grupos, dessas equipes, se levantassem. E nós vamos começar pelo CVV, né? O NEP do CVV, quem está aqui presente, eu gostaria que se levantasse, por favor. Ok, fique em pé. Depois vocês ficam sentados o tanto de tempo que vocês desejarem, mas por enquanto vão ficar de pé, tá? Bom, eu quero os dois grupos de NEP do Ismael. Ismael, e vocês não sabem que eu quero que todo mundo fique de pé, depois eu falo. Bom, Ismael, eu quero fraternidade. Quantos, Cirlane, do fraternidade? Não, quantos grupos? 2 grupos do fraternidade. Eu quero do Maranhense. NEP do Maranhense. Também do... Ah, tá. Porque na hora que eu falei Ismael, o Maranhense se levantou. É que essas casas estão fundidas de coração. Não só frequentam o mesmo ambiente, como o mesmo unidade de sentimentos, né? Ah, Chico Xavier não veio, né? Que pena. 2 grupos em Imperatriz. Aí eu vi a representante. A gente sabe a distância, mas Rosiane, nossa amiga querida, veio representando os 2 grupos de Imperatriz. Eu esqueci de chamar um grupo do Celca. Que bom, Celca, que é o grupo mais novinho. Celca. Tá. E aí, Elosmi está me lembrando de fazer uma apresentação de primeira mão, que poucas pessoas sabem, né? Ela já está dizendo ali que é que a Rosiane agora é nossa diretora de comunicação, dando continuidade ao trabalho brilhante que a nossa ID desenvolveu, deixando toda a base, deixando toda a estrutura, a quem nós seremos sempre profundamente gratos e sabemos que ela sempre estará conosco. E aí, eu quero saber quantas pessoas estão sentadas. Não é por nada. É porque, assim, nós sabemos que foi um encontro destinado a participantes do NEP, mas nós deixamos claro que as pessoas que tivessem muito interesse pelo assunto, que é um estudo que permeia todo o Evangelho, mas nos alçando para os livros do Antigo Testamento também, que nós sabemos que não podemos desconectá-los, que poderiam sim vir, porque não seria nada fundamentalista e nem fechado. Então, eu queria assim, uma salva de palmas para todos nós. De nos preparar para esse encontro com Jesus, que um dia se estabelecerá definitivamente em nossas vidas. Por favor, podem descansar. Obrigada. E nós, quando falamos em NEP, nós estamos conectando as 3 revelações. Moisés representando o Antigo Testamento, Jesus nos trazendo o cântico de amor aos nossos corações, e a doutrina espírita, que é a chave que nos permite compreender toda essa escalada de revelações divinas sobre a Terra. Lembrando que essas revelações precisam estar conectadas. E que se a doutrina espírita é um cristianismo redivivo efetivo, nós, espíritas, precisamos conhecer este Evangelho. E com o propósito de vivenciá-lo,
de colocá-lo em nossas vidas, aplicá-lo, segundo Allan Kardec, às diversas circunstâncias de nossas vidas. Não nos esquecendo nunca que precisamos conectar, sim, o Antigo e o Novo Testamento. E sob a direção de tudo isso está o nosso Mestre amado Jesus, que não nos abandona em um só momento e, sobretudo, nunca desiste de nenhum de nós. Às vezes nós desistimos de nós mesmos. Às vezes nós fugimos do que somos, de nossas essências. Mas Jesus está à nossa espera, sempre, com uma certeza tão grande, uma confiança tão grande do que nós podemos nos tornar, que Ele deixa sempre bem claro que das ovelhinhas que somos nós, que fomos entregues a Ele, nenhuma delas se perderá. Não importa que distância estejamos de estabelecer esse encontro com Jesus. E todos nós que estamos aqui, eu tenho certeza, ansiamos muito por esse momento. Ansiamos por esse encontro definitivo. Sabemos que às vezes nos aproximamos, às vezes nos afastamos, às vezes caímos, algumas vezes queremos desistir. Mas nós precisamos de Jesus. Eu preciso de Ti, ó Pai. Nós precisamos estabelecer encontro. Eu gostaria que cada um de nós que estamos aqui pensássemos em quais as nossas dificuldades para nos despojarmos de todas as nossas amarras, de todas as nossas dificuldades e efetivamente permitirmos que o Mestre realize as transformações que precisamos realizar em nossas vidas. Quais as dificuldades que nós temos? Todos que estudamos, que estamos no NEP, que queremos compreender esse Evangelho, sobretudo queremos vivenciá-lo, sobretudo queremos encontrar a paz, aquela paz que Jesus nos oferece e que não é igual à paz que muitas das vezes nós buscamos no mundo. Então eu gostaria que nós pensássemos individualmente: qual a minha dificuldade? Por que ainda há tanta tribulação? Por que ainda há tanta dificuldade? Por que ainda há tantos problemas? E geralmente, num mar de problemas, e que na maioria das vezes nós temos medo de nos afogar, nós buscamos referências. E hoje eu gostaria de propor a todos nós aqui que buscássemos uma referência dentro do cristianismo primitivo e que nós buscássemos pontos de identificação pelas dificuldades que ele teve de superar as suas limitações como nós as temos hoje, mas que conseguiu superar as dificuldades e se transformar em rocha. Eu gostaria que nós pensássemos agora em Pedro. E, na verdade, essa dinâmica, ela está sendo conduzida por mim e pelo meu amor da minha vida. Por Marina, que é minha filha. Se vocês não sabiam, assim, hoje para mim é a maior referência minha dizer que eu sou mãe de Marina. Para mim, esse é o ponto alto do meu currículo, que às vezes elas me viram e dizem assim: vai babar, vai. Eu digo: não, meu amor, não tem problema, eu babo sim. Então, eu gostaria que nós, voltando agora, né, quebrando um pouco o protocolo, mas voltando, que nós pensássemos em todas as dificuldades, nas vezes em que Pedro vacilou na fé, nas vezes em que ele se afogou, quase se afoga nas águas, porque não teve a confiança no Senhor, nas vezes em que ele pensou ser melhor do que os companheiros de jornada. E agora cadê Conceição? Porque o computador tem uma senha, tem senha. Mas não tem problema, nada vai empanar o brilho de nossa dinâmica de acolhimento com vocês. Então, nós verificamos que no momento em que Pedro se achava senhor da verdade, em que ele, quando Jesus se propôs a lavar os pés, ele disse: Senhor, meus pés não, tu não vais lavar. E ainda olhou com reprovação para os amigos que se deixaram ter os pés lavados por Jesus.
E Jesus esclarece: Pedro, se tu não deixares que eu te sirva, tu não poderás fazer parte do meu ministério. E aí nós verificamos embutida a grande lição de humildade, de você saber servir. E ele diz para Jesus: Senhor, então lava logo minha cabeça, lava tudo, ainda com a transgressão e com a rebeldia, né? Se não a cabeça, leva a cabeça e tudo mais. E mais algumas horas mais tarde, quando Jesus diz: Pedro, o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. Ele disse: não, Senhor, eu não te abandonarei. Isso denota o que, gente? O que a gente vê embutido nessas palavras? Infabilidade, um pouco de vaidade, coisas que nós temos, que nos dificultam realmente entender o que significa ser um servidor. E aí Jesus resolve dar a lição final, necessária para a construção do Pedro grandioso que nós conhecemos. Pedro, não julgas mal o teu irmão, nas palavras de Humberto de Campos. Hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E esse foi o momento em que, após realmente o galo cantar, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Ele cai em si para a grande transformação que ele precisaria fazer em sua vida. E aí essa é a grande lição. Foi quando o processo realmente se completou. É para que cada um de nós possamos nos identificar com as dificuldades. E ainda assim, antes de negar Jesus 3 vezes, ele resolve se arvorar no direito de cortar a orelha de Malco, né? Vai lá achando que ele poderia resolver as coisas com a violência. Então, nós propomos que nesse momento, cada um de nós pensemos em quais as nossas dificuldades para estabelecermos efetivamente esse encontro. Bora ver se ele vai resolver voltar. Não preciso da senha. Quem pode chamar a Conceição para botar a senha dela aqui? Porque agora nós gostaríamos de convidá-los para que recordássemos Pedro, refletíssemos sobre todas as nossas limitações, as nossas dificuldades, que com certeza todos temos para realizar esse grande encontro com Jesus, e que nós continuaremos tentando e vamos conseguir. E quando nós falamos em encontro, é o momento em que Jesus passará a fazer parte definitivamente de nossas vidas. Porque por enquanto nós estamos ali, naquela frequência ainda incerta, né? Mas vamos fazer o seguinte: tudo que acontece tem um propósito, não é isso? Nós vamos começar a ouvir Marina cantando. Vamos prestar atenção, porque essa música, ela canta a trajetória de Pedro. E ela está dividida em 2 momentos. Eu descobri isso, Mara, quando eu peguei a letra. Depois eu te mostro. Ela está em 2 momentos. O primeiro momento das fragilidades de Pedro, todas as fragilidades assim, resumidas, que ele passa, as dificuldades para compreender Jesus. E depois, quando efetivamente Jesus consegue falar ao coração de Pedro. Aí eu faço o seguinte: nós vamos escutar Marina, que inclusive eu vou devolver o microfone para ela, né, Mara? Viu como eu estou sabendo? Vou devolver o microfone para ela, nós vamos escutar no primeiro momento, e no segundo momento nós cantamos todos juntos, está combinado? E cada um dá ênfase a uma fragilidade que você se identifica. E depois nós vamos dar ênfase à transformação, ao ponto forte que cada um de nós temos e que nós temos que nos agarrar para sairmos, às vezes, do mar em que nos afundamos. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefais pedra, onde a agonia do vazio
fina ovelha atemorizada, indo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão, que te levarei onde não queres ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão pro céu. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão pro céu. Vem que eu te farei um pescador de homens. Na hora que nós formos cantar, a imagem volta. Eu gostaria antes de nós cantarmos juntos. Nós estamos no tempo, tá? Não é, Silane? Estamos no tempo direitinho. Temos até 15h30 para terminarmos essa conversa compartilhada. E eu gostaria de pontuar algumas passagens desse relato sobre a vida de Pedro e fazer tipo uma brincadeira com vocês sobre os pontos que nós nos identificamos, as fragilidades. Agora foi o bicho que saiu, né? Mas tudo bem. Bom, olha, a música ele inicia Jesus fazendo o convite para Pedro. Vem, que eu te farei um pescador de almas ou de homens. Lembrando que Pedro era um pescador. E Jesus pede que ele seja perseverante. Ser perseverante, porque assim tu te tornarás Cefas, pedra. Nós conseguiremos a solidez, nós conseguiremos a estrutura que precisamos ter para seguirmos Jesus. E aí quando Jesus diz ser perseverante, oh meu Deus do céu, isso não fala aos nossos corações? Ser perseverante não é ser um alívio quando nós estamos desviados no caminho, quando nós estamos desanimados. Ser perseverante. E aí fala sobre onde a agonia do vazio medra, que às vezes são os caminhos que nós trilhamos e que nós precisaremos mitigar a fome. E Pedro diz assim: quero ir contigo. Quantos de nós queremos ir com Jesus? Mas o que acontece é que nós receamos as águas, nós tememos afundar, nos falta fé.
E aí ele relembra que no momento em que Jesus mais precisava dele, no momento da oração, Pedro, João e Tiago caem no sono. E como se não bastasse isso, no mesmo momento, Pedro... Gente, isso é uma condenação, né? Não, ele saiu daqui. Pedro fere. Ele está acordando de novo? Que coisa maravilhosa! Ele fere o Malco, decepa-lhe a orelha. E no último ato de Pedro, ele realmente nega Jesus. Então, esse é o fim do bloco das fragilidades. E aí eu queria saber se alguém poderia se manifestar e ter coragem de chegar assim. Eu me identifico com tal fragilidade de Pedro. Eu vou dizer logo a minha, que é para ninguém ter vergonha de dizer a sua. Então, eu queria olhar ali, mas tudo bem. Deixa eu botar a apresentação que ele vai. A apresentação no computador que ele vai. Aí. Pronto. Então, bem ali, a minha é aquela bem aí. Eu quero ir com ele, mas a minha fé vacila de vez em quando. E às vezes eu tenho medo de me afogar nas águas dos problemas, de não resistir a enfrentar os problemas que, via de regra, são necessários para o nosso fortalecimento. Aí eu vou pedir a manifestação de uma pessoa nessa parte das fragilidades. Olha só, receio das águas, afundar, ferir, dormir no momento de maior necessidade, ele ser uma pequena ovelha atemorizada, balindo negação, que é quando ele nega, né, 3 vezes Jesus. Quem gostaria de se manifestar para se identificar com uma fragilidade? A Alan está olhando ali, né, Alan? É muita fragilidade para se identificar. Eu queria que viesse para cá. Mas Não vai mais. não vai. Eu sinto muito, mas eu não posso te atender. Venha, por favor. Uma fragilidade para se identificar. A pena é que eu sei aprender a aqui, bom, meu nome é Maurício, né? Me considero espírita, apesar de não ser casado com uma evangélica. Mas a fragilidade também é as águas, acho que é o desconhecido. Pedro, apesar de ser pescador, caminhar sobre as águas para ele era algo difícil, ele não entendia aquilo, a fé, o medo. Então, para mim também é a mesma coisa, eu penso que o medo do desconhecido, aquela falta de fé que vai dar certo, por mais difícil que seja, nós vamos alcançar, nós sempre alcançamos nossos objetivos. Não da forma como nós queremos, de imediato, mas aprendendo, errando. Os erros são para isso, para que nós aprendamos alguma coisa. Né? Então, eu me identifico com Pedro nas águas. Já a questão das boas aventuras dele, eu vou naquela parte que não está nem aqui, mas nada tem, né? Ouro nem prata, mas tenho te dou de graça, que é a palavra de amor. Né? Dentro do meu trabalho como professor, como funcionário do hospital público, às vezes um sorriso, um bom dia, uma brincadeira que a gente coloca, alivia muito o sofrimento das pessoas. Tá? Obrigado. Eu que agradeço a participação, muito agradecida mesmo. Bom, então aí Pedro passa do conjunto das fragilidades para se deixar guiar efetivamente por Jesus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Jesus passa a conduzir Pedro e é repetido na música que Pedro chegaria a um ponto que seria conduzido aonde não gostaria de ir. E Jesus, para que ele pudesse associar as 3 negações, ele associa as 3 negações ao amor. Pedro, tu me amas?
amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? É a força capaz de nos fazer superar a imensidão dos nossos erros. E Jesus faz isso de forma proposital, para que Pedro superasse aquele sentimento de culpa imenso que ele se viu tomado no momento em que ele percebeu que estava negando o ser que ele mais amava em sua vida. E tem ali a questão de construir. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, constrói a minha casa. Mas onde? Onde essa casa vai ser construída? Ei, gente, no coração do meu irmão. Não é uma casa de pedra, não é uma igreja, mas é o templo que está em nossos corações. E ele avisa: Pedro, tu morrerás na cruz. E Pedro: Senhor, eu não mereço essa distinção. Não mereço. Aí o encontro se fez de forma definitiva. E eu amo, se depois do mestre, martírios são troféus. E nós lembramos de uma passagem de Atos dos Apóstolos, quando Pedro, após ser demonstrado a não pregar no templo, ele foi preso várias vezes, e ele voltava do templo, porque agora a convicção dele em servir Jesus era maior do que tudo. E ele foi preso com João, chicoteado, e disseram, os sacerdotes do templo disseram: olha, não volta mais. Não mataram porque resolveram recuar. E até porque matar era mais difícil, né, Álvaro? Assim, os judeus não tinham esse poder de morte. Quem tinha o poder de morte era Roma. E aí o que acontece? Pedro, depois que é chicoteado, diz assim: ai, Senhor, que coisa maravilhosa poder sofrer tudo isso em teu nome. Olha o nível que Pedro chega. Então, depois do mestre, martírios são troféus. E aí as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão para o céu. E aí eu queria só mais um testemunho. E tem que ser rápido, porque senão ele não volta. Vem, Edivaldo. Aí eu queria só mais uma pessoa para fazer associação com um ponto forte. Uma coisa boa que está no coração e que a gente sente que pode cultivar para que o nosso encontro com Jesus se estabeleça definitivamente. E depois nós vamos cantar todos juntos. E eu dou um último aviso e nós vamos dar trabalho para o nosso judeu predileto. Boa tarde a todos. Eu sou professora da Rede Pública Estadual de Ensino, né? Ensino básico, ensino médio. E eu sou bióloga e eu dou aula de biologia. Então é impossível ficar parada vendo as coisas acontecerem no Brasil e no mundo e não instigar e não fazê-los pesquisar e não perguntar, ainda mais sendo de zona rural, onde há uma interação diferente com a natureza. E constrói no coração do homem, né, o templo. Acho que esse é o maior desafio em cada área que a gente se encontra. Então, assim, eu na minha missão de professora, de educadora, de fazer um ser pensar, né, ensinar a pescar, e é um desafio, né? Eu acho que esse é o maior desafio de Pedro, né? Depois de passar por toda essa depuração e entender o feeling da coisa, tentar transmitir isso para o outro que está no seu tempo individual, que está no seu crescimento evolutivo, que está na sua jornada, que embora seja com todo mundo, mas é muito particular, é muito pontual, é muito individual. E aí às vezes a pessoa está num tempo diferente. E aí você começa a entrar em pânico às vezes, né? E aí a fé, quando a fé é testada, né? Eu vejo muito isso no dia a dia, porque às vezes você está vendo a coisa acontecer, você, né? E
a pessoa não te dá eco, não te dá o feedback, porque ela nem sequer se dá conta, entendeu? Ela não se dá conta, ela não cai a ficha. E você fica, meu irmão, tem esse caminho ali. E é difícil, né? Então, esse desafio de ter a fé, acreditar e, através de exemplos, oportunizar para o outro que existe um caminho que ele pode seguir diferente. Eu acho que nós somos instrumentos, e ser esse instrumento, eu acho que é o maior desafio que nós temos. Obrigada, querida, pela sua participação. Então, o ponto forte que ela verificou nela é exatamente: Pedro constrói a minha casa no coração do irmão. E é uma oportunidade que todos nós temos de realizar em nosso dia a dia. Lembrando que sermos cristãos é uma condição de vida e não um momento que nós reservamos uma vez por semana para sermos cristãos, né? A doutrina espírita nos convida a sermos cristãos em todos os minutos de nossas vidas. E agora nós vamos cantar juntos. O que é que vocês acham da proposta? Cantarmos juntos e nos tomarmos consciência dessa trajetória de Pedro. Eu vou ficar mexendo assim, fazendo carinho nesse computador para ele não poder sair. E aí eu devolvo para a Marina o microfone. Vamos lá, Marina. E nós vamos cantar junto com ela. Eu vou cantar baixinho agora, hein? Quero ouvir a voz. Não, primeiro tu canta pessoal. alto, depois tem que se sentir seguro Que e baixa. isso. O que vocês acham, né? Tá, Ela eu começa vou- a cantar forte, aí ela vai diminuindo. Eu vou Ela usar vai a minha ser- veia de psicóloga para sentir vocês e... Isso! Deixa essa voz quando tiver com Pedro no final. Só pegar a entonação também, né? A entonação. Pegar o tom, né? Coisa hora. Vou aqui fazendo carinho no computador. Bem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já presentes tuas chagas, eu te ago e João ao chão em sono. Como não bastasse eles me aferir,
vocês, com esse coro maravilhoso. Estamos com Pedro em nossos corações agora, tranquilos. Eu gostaria de lembrar que a Torá tem 70 faces. Não é isso, meu judeu predileto? Tem 70 faces. E isso é para que entendamos que o Evangelho fala aos nossos corações de forma individual. Quando nós dizemos e falamos das interpretações possíveis dos ensinamentos das Escrituras Sagradas, nós queremos dizer que não existe um caminho único, uma resposta única. Então nós estamos fugindo do fundamentalismo para nos libertarmos, deixarmos a escravidão do dogma e dos preconceitos para partirmos rumo à luz. E é esse clima que eu gostaria que ficasse entre nós. Nós não vamos aqui buscar celeumas, polêmicas, discussões de conhecimentos que não têm o propósito de nos transformar. O que nós buscamos no Evangelho não é o verniz farisaico, não é o saber por saber para pensarmos que sabemos. O que nós estamos buscando é o conhecimento de vida, é luz que nos transforma. Então, que todos nós estejamos aqui com este propósito de termos questionamentos, mas questionamentos verdadeiros, não questionamentos fundamentalistas, que busquem discórdias. Tanto que Allan Kardec, quando inicia o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que nós devemos nos ater à moral cristã, porque essa moral é onde todos nós nos encontramos e nos unimos, sem dissensões, sem brigas, sem discordâncias. Então, que nós façamos essa busca, a busca que nos liberta da escravidão dos preconceitos, do dogmatismo, da cegueira, e que efetivamente busquemos essa verdade, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que nos oferece Jesus, a verdade que é luz.